Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4. Então, eu vou pedir que vocês abram, por gentileza, a apostila de vocês na página 14. Bem, neste capítulo nós vamos abordar um movimento denominado pré-modernismo, tá? Na verdade, gente, pré-modernismo, eu acabei de falar que é um movimento, mas o pré-modernismo não chega a ser um movimento literário em si, tá? O pré-modernismo, na verdade, marca um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Este sim, movimento literário de fato, tá? Porque o movimento literário, ele precisa ter um compromisso, uma unidade estética. Não é o que acontece aqui, tanto que a gente chama de pré-modernismo, né? Então é um movimento que antecede ao modernismo, ok? Tá, então que características tem esse momento? A gente está falando de um Brasil no final do século XIX e no começo do século XX. Tá? Então, nesse momento, esse é um período de grande efervescência cultural, né? É um momento marcado por muitas manifestações populares, né? Por uma oposição ao sistema vigente no Brasil, tá? E a gente tem um momento realmente ali de maior engajamento social, tá? Então, tudo isso vai sendo levado também para a literatura, como se num dado momento, né, os nossos escritores, os nossos intelectuais, né, os nossos poetas, né, influenciados por por esse momento, né, por essa atmosfera de manifestações, de luta e de combate em relação às injustiças, às desigualdades sociais, falasse assim, peraí, vamos parar um pouco também com essa escrita egocêntrica, vamos sair um pouco de nós mesmos e vamos nos voltar os nossos olhos, o nosso olhar para a sociedade, vamos utilizar também a nossa escrita, os nossos textos, a nossa arte, a nossa literatura, como forma de denúncia em relação às mazelas sociais, como forma de denunciar, de tentar combater os problemas que estão sendo identificados na nossa sociedade, tá? Então, aqui na página 14, nós temos aqui, ó, o seguinte trecho que eu vou pedir para vocês marcarem, ó. É um pouquinho, a gente começa aqui, ó, no final do século XIX, e ali no próximo período, ó, este momento interferiu de forma profunda na produção literária da época, trazendo a inovação e o rompimento com o passado. Então, nesse momento, aqui de pré-modernismo, que é um momento de transição, a gente começa a ter um rompimento com as estéticas anteriores, tá? Assim, o pré-modernismo foi um período de transição do movimento simbolista para a literatura modernista, como eu disse para vocês, marquem aí. Seu contexto histórico está situado na época da consolidação da República, né? Então, nós temos um país recém-independente, a gente tem agora uma república consolidada, beleza. A gente precisa, então, pensar no que é esse Brasil, né? Nos problemas que nós temos pela frente, que nós temos que enfrentar na desigualdade, nas injustiças sociais, né? E a arte precisa ser um mecanismo de relato, de denúncia. Entre as principais características do período, marquem aí, estão a abordagem de problemas sociais, como a desigualdade, os conflitos, a pobreza, a exclusão das camadas mais pobres. Então, a gente vai ter, por exemplo, romances regionalistas que vão relatar, né, os problemas de quem vive no sertão, de quem vive no interior. Nós vamos ter os romances também urbanos que vão retratar também a vida nos subúrbios, a dificuldade que as pessoas enfrentam nos transportes, a exclusão dessas camadas, o racismo, tá? Que a população preta, né, negra, sofre, tá? Continuando, retratados em obras, tá? Então, a gente tem Lima Barreto aqui, que é um grande nome aí desse período, né? Inclusive, o racismo é muito atacado, é muito abordado nas obras de Lima Barreto, tá? Então, ele denuncia esse racismo velado, que infelizmente está na sociedade até hoje, mas que tem sido cada vez mais combatido por meio da conversa, do esclarecimento, da luta, né? Somente a luta traz a mudança. Bem,
Então, regionalismo, como eu disse a vocês, né? E não só as denúncias das mazelas sociais, mas também uma valorização dos aspectos culturais do Brasil, né? Por quê? Como somos nesse momento uma república consolidada, né? Então a gente precisa também valorizar o que é de fato brasileiro, o que traz, né? o que simboliza a nossa cultura, tá? O que mais temos aqui de relevante? Vamos ver. Outros fatores que caracterizam o movimento é a mistura dos estilos literários das escolas anteriores, né? Então é um movimento que se distancia um pouco dos movimentos anteriores por não ter assim uma unidade estética de fato, né? Mas na verdade uma liberdade na escrita, né? A importância aqui é dada ao que se diz e não necessariamente ao como se diz. Então uma estética mais livre, tá? É uma forma mais livre de expressão literária. Então a gente tem o uso coloquial, né, uma linguagem informal, tá? A gente tem muitas vezes, inclusive, uma poesia, né, sem preocupação com rima, com métrica, com nada disso. Então são textos mais livres dessa pressão formal, estética, tá bom? Bem, aqui nós temos a listinha, então, né, das principais obras e autores. Vou pedir para vocês fazerem a leitura aqui rapidinho e vou finalizar essa videoaula por aqui, tá? Essa aula é uma aula introdutória, a gente ainda vai conversar um pouco mais sobre esse momento. E é isso. Um beijo, então, para vocês. Fiquem bem. Ao final dessa videoaula haverá a descrição da atividade devolutiva e do dever de casa da semana, tudo bem? Então, um beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Tchau!